Batei palma, todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei da terra. Assim, meus irmãos, eu quero, nessa noite, com meus queridos irmãos, adorar o nosso Deus, exaltando na beleza da sua santidade, porque acima de todos está o nosso Deus. O nosso Deus está acima de tudo e de todos. Ele é o Deus tremendo, o Deus Altíssimo, mais poderoso de todos os deuses, se é que existe outros deuses, mas o verdadeiro Deus é o nosso. Nessa noite eu convido você para que abra comigo no Salmo de número 50. Farei a leitura dos versos de 1 a 7, e os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Salmo de número 50, dos versículos 1 até o verso de número 7. A essência do culto a Deus. Nessa noite eu quero fazer uma reflexão com os irmãos, comparando o que aconteceu no passado com a Igreja do Senhor, o que vem acontecendo e o que pode acontecer, mas a intenção do meu coração é preparar cada um dos irmãos, inclusive a mim, para algo quando vier, privações maiores, perseguições, como nós podemos responder? Isso precisamos treinar, e a Bíblia nos ensina nisso. Então, o Salmo 50, de 1 a 7, diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Que alegria! Saber que o nosso Deus mesmo se declara, que além de ser Deus acima de todos, ele diz que é nosso Deus. Como tais, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele não é somente nosso Deus, mas é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Vamos orar a esse Deus que nos ouve, esse Deus que se inclina para ouvir as nossas petições, esse Deus que responde quando clamamos conforme a sua vontade. Ore aí comigo, nessa noite, agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor que esteja conosco nesse momento. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu santíssimo nome. A ti, meu Deus, nós tributamos honra, glória e louvor, porque o Senhor merece toda a nossa adoração, toda a nossa consideração, o Senhor merece todo o nosso louvor. Portanto, meu Pai, nós te louvamos com um coração alegre, fazemos isso livremente, Pai, porque te amamos, não somos pressionados para isso, mas fazemos com alegria de coração e com a consciência de que o Senhor nos ouve e responde conforme a tua vontade. Nessa hora, meu Deus, ouve a oração do teu povo espalhada em toda a face da terra, aqueles que estão felizes, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos, aqueles que estão tristes, ó Deus, pedindo as bênçãos do Senhor e a intervenção do Senhor, ouve, Pai, e responde conforme a tua vontade. Alivia a dor de muitos dos teus filhos, socorre, ó Deus, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão enfermos, ó Pai, que seja amparado pelo Senhor. Aqueles que estão desanimados por algum motivo, Pai, que o Senhor seja o seu consolo e a sua alegria. Quanto a nós aqui, ó Deus, nessa hora, vem receber o louvor e a adoração que iremos prestar ao Senhor. Vem encher o nosso coração de alegria e um pouco mais de conhecimento da palavra do Senhor. Nos prepara, Senhor, como igreja, para estar na tua presença e para enfrentar esse mundo, ó Deus, com todos, ó Deus, as suas perseguições, com todo, ó Deus, a situação que vem sobre nós, para que possamos viver, ó Deus, de conformidade com a tua vontade e, acima de tudo, conformado com a tua vontade em nossas vidas, porque todas as coisas, ó Pai, diz a tua palavra, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a tua vontade. Portanto, fique conosco e nos ajuda em tudo. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Eu quero abrir o meu inário e convidar os irmãos
para que cantemos o hino, a igreja em adoração, povo de Deus congregado. Vamos cantar, é o número 3. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui. Então vamos cantar a igreja em adoração, vamos adorar o nosso Deus. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo e vó grande, Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e com atentos filhos procuramos ciência da palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito Divino, dissipa as trevas deste coração, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Aviva em nós a força da memória, pois sempre mais queremos conhecer ao Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus ainda nos diz, aqui na carta do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos de 14 a 18, chamando a nossa atenção: o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. É o que nós faremos essa noite. Então diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 14, da segunda carta de João, de Pedro, no capítulo 3, de 14 a 18, diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos para seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam a demais escritura para a própria destruição deles. Aí Pedro continua: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar ainda, irmãos, confessando a Deus nossos pecados. Depois nós temos um cântico. Né, Esther? Nós temos um cântico. Ainda antes da nossa reflexão, vamos orar a Deus, confessando a ele nossos pecados. Mais uma vez. Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui na tua presença humildemente. Por que humilde, Pai? Porque nós reconhecemos quem somos. Somos pecadores miseráveis, que não merecemos, Pai, estar na tua presença. Aliás, Pai, só estamos aqui, ó Deus,
porque o Senhor, pela misericórdia que nos alcança, e pelo sacrifício de Cristo Jesus, nos aceita na tua presença. Portanto, Pai, estamos aqui, ó Deus, confessando a Ti que temos errado, temos atentado contra a Tua santidade, atentado contra a Tua glória, com os nossos pecados, com nossos erros, com a nossa insubordinação à Tua palavra, com as nossas mazelas, Pai. E muitas vezes, Pai, com a nossa displicência como cristão, porque como Teus filhos temos vivido de encontro à Tua palavra. Portanto, pedimos perdão por isso, porque nós queremos viver santamente, Pai. Esse é o Teu agrado. E o Teu povo, como diz aqui o apóstolo Pedro, de antemão, prevenido, possamos estar na Tua presença e não sermos levados por essas pessoas que falham e que andam, Deus, contrário à Tua vontade. Perdoa-nos em Cristo Jesus. É o que nós pedimos humildemente nessa noite. Amém e amém. Amém. Qual é o cântico? Cadê o? De todas as tribos. Vamos cantar, irmãos. E de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, povos e nações, línguas e nações, no tempo e no espaço, adorarão o Senhor. Que maravilha será nesse dia em que todo o povo, todas as tribos, todas as raças, irão entoar louvores ao Senhor. Não teremos mais a Babel, mas em uma única língua, que todos irão compreender. Com a força do nosso coração e da nossa alma, iremos cantar louvores ao Senhor. Cantemos de todas as tribos, povos e raças. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos com brados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Então, o que cabe a nós? A nós cabe apenas dedicar tudo a Deus, buscar em primeiro lugar o reino, a justiça, e a Bíblia é muito clara em dizer que todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
Busquemos, pois, irmãos, o reino de Deus, a justiça de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês o texto sagrado, fazer uma reflexão, que eu espero que fale a seu coração. Por isso, e para isso, eu lhe convido a abrir na carta de... Aliás, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dos versículos 17 em diante. Atos, capítulo 5, de 17 até o 42. Depois estaremos citando alguns versículos, fiquem tranquilos, será uma reflexão não muito demorada, mas espero em Deus que seja proveitosa para a sua vida. Eu quero, meu querido irmão, me preparar nessa noite para quando, e assim virá, porque a Bíblia nos promete, o apóstolo Pedro disse que ainda não chegou, mas um dia vai chegar, em que Deus começará a limpar o eirado, e a justiça começa por sua casa. O escritor aos Hebreus disse que nós ainda não fomos testados até o sangue, não fomos provados até o sangue. Mas nós seremos provados. E o desejo do meu coração é preparar você, irmão, para quando isso chegar, se Deus te permitir passar por isso, você saber se portar. Quero olhar aqui para o exemplo da igreja primitiva. Como os apóstolos, como os irmãos se portaram diante das perseguições e como nós devemos nos portar. Tá certo? Então, abra aí comigo em Atos, capítulo 5, dos versículos 17 em diante, até o final, que é o verso 42, que diz a prisão dos apóstolos. Aqui, ó. Diz assim o texto sagrado. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram em prisão pública. Veja bem, em prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e dos que ouviram ser isto, e do que viria ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. Trouxeram-nos e apresentaram-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhes obedecem. Eles, porém, ouvidos, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias, se levantou Teuda, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada.
Depois dele, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeceram foram dispersos. Agora vos digo, dai mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles, se retirando do sinédrio, regozijando-se por ter sido considerado digno de sofrer afronta por esse nome, e todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Nossa oração, irmãos, nessa noite, é que Deus possa alegrar o teu coração, como alegrou o meu. Que diante de uma dificuldade em que os apóstolos do Senhor passaram, eles, apesar de todo o sofrimento, consideraram digno de sofrer por Jesus Cristo. Então eu te pergunto nessa noite, o que você tem feito durante esses meses em que você está enclausurado? O que você tem feito para a promoção do Evangelho? Por que eu pergunto isso? Talvez você fique assim espantado com essa pergunta. Como assim, pastor? Como promover o Evangelho num período em que nós estamos enclausurados, impedidos até de visitar? Meus queridos irmãos, todo tempo é tempo de propagar o Evangelho. Deus tem nos dado tempos difíceis, é claro, mas de oportunidades. Oportunidades, sim, de você ir na casa de uma pessoa, bater na sua porta e perguntar, o que eu posso fazer por você? Tempo de você socorrer alguém. Eu sei que é difícil alguém abrir a porta para visitar, mas há inúmeras pessoas precisando de ouvir uma palavra de conforto. Pessoas que estão com depressão nesse momento. E aí você pode pegar o seu telefone, você pode pegar até um número aleatório e aí telefonar, mandar uma mensagem. Ou então ligar para alguém, falar com alguém. A pergunta que eu faço a seguir é essa. A primeira é o que você tem feito para a promoção do Evangelho nesse tempo. Mas se você não tem tido essa oportunidade de fazer a promoção, a divulgação do Evangelho, eu te pergunto, o que você tem feito para o teu crescimento espiritual durante esse tempo? Aí você não tem que se desculpar, porque você tem tido tempo de sobra para ler a palavra, para orar mais, para jejuar, e para estar em comunhão com os irmãos, com a sua família e com outros irmãos até. É o tempo que o Evangelho tem sido pregado. Nós temos a oportunidade de ouvir os mais renomados pregadores, os homens reformados que Deus tem levantado. Então, o que você tem feito? Quando eu olho para esse texto aqui, meus queridos irmãos, eu vejo que o período que a igreja mais cresceu foi no período de perseguição. Eu olho logo no início, quando o apóstolo Pedro fez o seu primeiro discurso, no capítulo 3 de Atos, se você voltar aqui um pouquinho, nós veremos que, após o discurso do apóstolo Pedro, no capítulo 2 ainda, verso 14, e aí o que é que acontece, irmãos? Se converteram quase 3.000 pessoas. Apesar de um grupo ali dizer que os homens estavam bêbados, alguns creram e outros blasfemaram. Um grupo se levantou e naquele dia houve um acréscimo na igreja do Senhor de 120.000 pessoas para quase 3.000 pessoas. E a partir de então, meus queridos irmãos, nós estamos vendo aí a igreja, quando os apóstolos pregavam, principalmente o apóstolo Pedro, multidões se rendiam, sacerdotes, tantos homens, escribas e até fariseus se rendiam aos pés do Senhor. E aí nós podemos ver, irmãos, que nesse momento a igreja ia 100%. As coisas iam tudo bem mesmo, até que, diante desse grande crescimento na igreja, irmãos, veio a perseguição. E por que veio a perseguição, irmãos? Vamos lembrar aqui das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1, verso 8 em diante, quando Jesus disse para a igreja do Senhor que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido. E após o revestimento, a força do Espírito Santo, eles deveriam sair para ser testemunho, começando ali em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Entretanto,
A igreja do Senhor se enclausurou voluntariamente. Era muito bom, os apóstolos pregavam e as pessoas se rendiam. As pessoas traziam seus doentes e eram curados, as pessoas passavam, voltavam para seus estados, seus países, e ali divulgavam o evangelho, e os apóstolos estavam ali tranquilamente, irmãos. Meus amados, nós fomos chamados para levar o evangelho. Nós não podemos ser egoístas e ficar com essa palavra para nós mesmos. É preciso falar desse evangelho. É preciso divulgar, transmitir aquilo que recebemos. Porque o evangelho de Deus é poder para a salvação. Entretanto, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Deus se manifesta de várias maneiras. Entretanto, a salvação, ela acontece pela pregação da palavra do Senhor. Está escrito isso em Romanos, capítulo 10, dizendo que bem-aventurado, quão formosos são os pés dos que anunciam coisa boa. E ali diz o autor, diz o apóstolo Paulo, a palavra está perto de ti, perto do teu coração. Aí ele diz, que palavra é essa? É a palavra da fé que pregamos, que nós devemos pregar essa palavra, porque para isso fomos chamados. Portanto, os apóstolos aqui, meus queridos irmãos, eles estavam muito bem, pregando a palavra, mas o que acontece? Acontece que, de repente, veio essa perseguição, porque, de fato, essa perseguição veio. Primeiro está escrito aqui, no capítulo 5, como nós estamos lendo, vejamos o que é que diz aí o verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e colocar sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, projetasse em algum deles, eles seriam curados. Então, estava muito bom. O pastor não precisava sair da igreja, porque os irmãos viam, os convertidos vinham. A igreja era multidão. Mas assim não era o projeto de Deus, não, irmãos. O projeto de Deus é para levar esse evangelho para todo mundo. O projeto do Senhor é esse, porque Deus quer que a sua palavra seja pregada, porque, afinal de contas, ela é uma espada de dois gumes. Ela serve para salvar, mas serve também para condenar. E é preciso que as pessoas conheçam isso. Nós não podemos ficar de uma forma egoísta com essa palavra. Então, quando parece que tudo ia bem, a igreja crescendo, os milhares se rendendo aos pés do Senhor, vê essa perseguição. Um grupo de judeus, diz o texto sagrado aqui, por inveja, eles prenderam, achando, meus queridos irmãos, que com a prisão dos apóstolos, o evangelho ia parar, ia encolher. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, esse evangelho não é meu, esse evangelho não é seu, o evangelho é poder de Deus, a palavra de Jesus é espírito e é vida. O apóstolo Paulo disse certa vez, eu estou algemado, mas o evangelho não está. A minha algema, eu louvo a Deus por isso, as minhas cadeias, porque me permitiu pregar para pessoas, né, de uma cultura, para pessoas de uma posição, como os grandes coronéis, generais, os comandantes que vinham ali visitar Paulo, desde o soldado raso até o mais graduado dos generais, ouviram da palavra de Deus. Então veja aí no capítulo 5, verso 19 e verso 20, irmãos. Acompanhem comigo o que aconteceu. Esses homens, indo, primeiro, tomado de inveja, levantou-se o sumo sacerdote, verso 17, e mandou prender. Então prenderam, verso 18, prenderam os apóstolos e recolheram em prisão pública. Por que em prisão pública, meus irmãos? É claro que a cadeia está aí, uma prisão pública. Mas aqui dá a ideia de que era para que todos vissem que os apóstolos, por causa do evangelho, estavam sendo aprisionados e que desanimasse a qualquer um que se aventurasse a aceitar esse evangelho, que se aventurasse a pregar esse evangelho. Então, eles prenderam, achando que, com a prisão desses homens, em prisão pública, para que todos pudessem vir, o evangelho fosse arrefecer, os irmãos fossem desanimar. O apóstolo Paulo disse outra vez, meus irmãos, eu louvo a Deus pela minha cadeia, porque através da minha cadeia, um grupo de homens se animou a pregar. É claro, disse Paulo, alguns pregam por inveja, outros por porfia, outros insinceramente, outros para suscitar a minha cadeia. Paulo disse, importante é que o evangelho está sendo pregado. E nisso também eu louvo o Senhor. Mas aqui, meus irmãos, aí o verso 19 e 20. Esses homens foram presos, escute bem, antes da prisão dos apóstolos, eles não podiam adentrar no templo. Eles ficavam pelas praças, pelas ruas, era uma religião mal vista.
Os fariseus, os grandes do templo, não permitiam. Mas olha a ordem do anjo. Versos 19 e 20. Preste bem atenção aqui. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse, aqui é o anjo que está dizendo, ide apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras da vida. Verso 21. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. Esses apóstolos foram obedientes. Eu pergunto, eles tiveram medo? Eles tiveram medo, irmãos? Se a princípio eles não podiam entrar no templo, eles estavam pregando na rua, foram presos. Mas agora esse mesmo anjo que adentrou nessa prisão, nesse cárcere, que abriu as portas e deixou fechado, para que ninguém, os sentinelas não viu, ninguém viu, os guardas que estavam com ele ali não viram. Eles iam temer entrar no templo? Pelo contrário. Agora, meus queridos irmãos, ninguém segura a igreja de Deus. Eles entraram no templo para pregar, para dizer as palavras da vida. Quem é a palavra da vida? É Jesus Cristo. As minhas palavras são espírito e são vida. A minha palavra é poderosa. Portanto, vão ao templo e ensinem ao povo. Ah, meus queridos, eles não ficaram presos. Eles foram soltos, eles não têm medo, meus queridos irmãos, porque a ordem de Jesus, eles ali, naquele momento, eles foram, esperaram apenas amanhecer o dia para entrar no templo, porque tinha gente ali. Sem detência, sem demora, eles cumpriram a palavra do Senhor. É por isso que eu digo a você, meu irmão, você que está me ouvindo, o que você tem feito para a promoção do Evangelho, o que você tem feito para o seu crescimento espiritual, sem detência, ao amanhecer o dia. Antes de qualquer coisa, coloque a palavra de Deus como a primícia na tua vida. Leia, ore ao Senhor, clamando a Ele que lhe dê um excelente dia, que esteja à tua frente, tirando todos os obstáculos, livrando dos homens sanguinários, livrando de tantas coisas. Coloque Deus, dê a Ele a primícia. Então, sem detência, irmão, diz o texto aqui, que logo, meus irmãos, tendo ouvido isso, ao romper do dia, verso 21, entraram no templo ensinando. E aí, também nesse dia, o Sinédrio não se reunia nesse horário. Às 7 horas da manhã, aquele grupo de homens já estavam ali, convocaram todo o Sinédrio para saber, assim como haviam feito com Jesus. O Sinédrio se reuniu à noite, no julgamento de Jesus, e 7 horas da manhã já estavam reunidos novamente para julgar Jesus. Aqui, logo cedo, eles se reúnem para saber o que iriam fazer com os apóstolos. E ali eles se reúnem, dão ordem ao capitão, para que vá até o templo e traga os presos para que eles pudessem julgá-los. E o capitão vai. Chega lá, passa pelo sentinela, vê tudo fechado, abre, tem todo o trabalho de abrir, eu não sei aqui quantos, talvez 1, 2, 3 cadeados, não importa. Abriram porque era uma cadeia pública, mas eles estavam em segurança máxima. E passou a surpresa. Chegando ali, encontraram todos os sentinelas, como eles mesmos relatam. Cadê os apóstolos do Senhor? Não estavam. Voltaram intrigado, o que tinha acontecido? Como aqueles homens saíram dali? E aí, meus amados irmãos, quando eles estão discutindo aqui, o capitão, com todos os maiorais do templo, chega alguém, durante essa discussão, e pede licença e diz, olha, vocês estão procurando os homens que vocês prenderam ontem, que é de conhecimento de todos, que eles foram postos numa cadeia pública? Sim. Pois sabe onde é que eles estão? Não estão mais em praça, não. Eles estão no templo ensinando o povo. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus é poderosa e ela é para chamar a atenção. Os líderes ficaram muito bravos, meus irmãos, ao saber disso. E eles mandaram chamar. Mas olha uma coisa que aconteceu aqui e acontece. Saiba de uma coisa, Deus está nos protegendo. A mão do Senhor está sobre nós. A palavra do Senhor será pregada. Deus irá nos dar condições para isso. Eles foram lá, tiraram do templo, mas durante o trajeto não fizeram nada. Trataram com benevolência. Não porque eles tivessem um bom coração, não porque eles tivessem respeito, mas por medo. Porque a aceitação da palavra de Deus era tanta que a multidão os cercava e eles ficaram com medo de ser apedrejados. Porque estavam prendendo aqueles homens. Ou seja, eles estavam presos, mas a palavra de Deus corria, a promoção da palavra de Deus era grande, e aquela cadeia, aquela prisão, exaltava mais a palavra do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eles chegaram aqui, meus queridos irmãos, eles perguntaram, nós não havíamos ordenado a vocês, expressamente ordenado,
que não falasse mais nesse nome? E aí eu faço mais uma vez a pergunta. E ali os apóstolos ficaram amedrontados? Porque agora eles estavam, e eles desobedeceram, eles estavam amedrontados. E aí, meus irmãos, aqui nós não promovemos, nós não orientamos a desobediência civil, não. De forma alguma. Nós temos que obedecer às autoridades. O apóstolo Paulo disse que nós não devemos temer as autoridades porque elas foram postas para o nosso próprio bem, se nós estamos praticando o bem. Agora, quando praticamos o mal como malfeitores, qualquer, aí nós devemos temer a autoridade. Mas o apóstolo Pedro e os demais tinham a consciência, eles estavam ali, irmãos, na promoção da palavra de Deus. Tanto é, eles não estavam afrontando as autoridades, que Deus enviou um anjo para livrá-los, para que eles pudessem pregar a palavra, continuar, e a ordem do anjo agora vá ao templo. Então o apóstolo Pedro se levanta na frente, assumindo aqui a liderança, e disse, olha, deixa eu fazer uma pergunta. É justo obedecer a homens primeiro do que obedecer a Deus? De forma alguma. Nós iremos adorar ao nosso Deus acima de tudo e de todos. Talvez o apóstolo Pedro, irmãos, claro, como homem obediente ao Senhor, Deus havia trabalhado, mas com certeza o apóstolo Pedro já tinha ouvido falar, já tinha lido acerca de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que diante do grande Nabucodonosor não temeram. A ordem veio para que eles não adorassem, e eles disseram, ainda que a nossa vida seja ceifada, nós jamais adoraremos a homens, nós vamos adorar a Deus. Foram lançados na fornalha, e Deus o livrou dali. Deus pode livrar, como livrou ele, talvez pode não livrar, e eles estavam conscientes disso, porque eles disseram, olha, ó rei, se Deus quiser nos livrar, nos livra, senão fique sabendo que nós não vamos adorar. Mas Deus livrou para a exaltação do seu nome, porque o próprio Nabucodonosor exaltou a Deus e condenou aqueles que haviam levado ele a fazer aquela bobagem. Aqui também, irmãos, Pedro disse, importa que adoremos a Deus do que a homens. E a palavra de Deus crescia. Então, o que acontece? Eles foram, mais uma vez, proibidos e, meus queridos irmãos, sofreram na pele. É por isso que eu pergunto para você, nós estamos aqui com toda a liberdade que temos. Apesar de, nesse momento, nós temos que ter todo o cuidado aonde andarmos, com muito cuidado, usando aquilo que temos aí para nos proteger, mas nós temos a liberdade de cultuar ao Senhor, de falar da palavra do Senhor nas praças, onde for. E muitas vezes, irmãos, estamos nos acovardando. Ou, mesmo que não seja a covardia, mas o comodismo, a preguiça. Não queremos sair para pregar o Evangelho. Como eu falei para vocês há poucos dias atrás, aqui eu já tive a oportunidade, alguns da minha família, têm recebido telefonema nesse período, de pessoas se oferecendo para orar, de pessoas mandando texto bíblico, de pessoas nos convidando até para participar, né, de momentos de estudo, ou seja, é uma oportunidade, né? Então a pergunta é, você pode fazer isso? Claro que pode. Você tem toda a condição, eu tenho toda a condição para fazer isso, para divulgar o Evangelho. Então, meus amados irmãos, esses homens, após ter sido chicoteados, né, diz o texto aqui, eles foram proibidos, mas eles saíram daquele recinto com as marcas nas costas, mas saíram dali sorrindo. Meus amados irmãos, não é porque aqueles homens são masoquistas, não é porque aqueles homens não tinham um pingo de vergonha em sua cara, apanharam e saíram sorrindo, não. É porque conforme está escrito no Sermão do Monte, que Jesus Cristo disse, alegrai-vos e exaltai, quando sofrer por meu nome. Vocês estão sendo dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Alegrai-vos e exultai, porque será grande o vosso galardão no céu. É claro que, meus amados irmãos, nós temos, sim, algumas dificuldades. Às vezes, somos impedidos até de falar alguma coisa. Nós temos visto nesses últimos tempos, algumas literaturas estão sendo impedidas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, teve algumas literaturas de bolso impedida de ser distribuída em um shopping. Agora, a nossa irmã que me fala a memória agora, Quaresma, lembra aqui só do sobrenome, teve uma obra sua impedida, Simone Quaresma, teve uma obra sua impedida da divulgação no Rio de Janeiro, porque orienta a família, a educação dos filhos, como nos diz o texto sagrado, Deuteronômio, Provérbio, que diz que nós devemos, de fato, ensinar nossos filhos e até
diz o texto sagrado, manter a vara. Não é o espancamento, mas é a correção. Porque diz que quando eu faço isso, eu livro a alma dele do inferno. Então, há essas perseguições. Mas, meus queridos irmãos, para aqueles que são aprovados, irão continuar obedecendo a palavra do Senhor. Então, o que acontece? Esses homens ficaram muito maravilhados, irmãos, cheios do Senhor, e saíram dali, pregando o evangelho de Deus, glorificando o nome. Olha aqui, verso 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por ter sido considerado digno de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias, olha aí, eles apanharam, foram proibidos, saíram dali felizes, verso 42. E todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Aqui foi um estímulo para esses homens, irmãos. Aqui foi um estímulo para esses homens. Eles não somente, meus irmãos, saíram dali felizes, mas não pararam. Ah, eu não vou mais pregar não, porque eu não posso fazer isso, eu não vou mais divulgar a palavra porque me proibiram. Fale. Se um não quer te ouvir, outro vai te ouvir. Jesus Cristo disse, olha, quando você chegar numa casa e aquela casa te receber, pouse naquela casa, hospede-se ali e as bênçãos dos céus virão sobre a família que te receber. É por isso, meus queridos irmãos, que a família de Lázaro, juntamente com as duas irmãs, Maria e Marta, recebia Jesus. Eu imagino aqui a disputa que tinha um grupo de família querendo receber Jesus. Mas Jesus chegava em Betânia, ia direto, ele já tinha o seu quarto, ele já tinha onde pousar. A alegria de Maria e de Marta em receber Jesus, Lázaro receber Jesus em sua comitiva. Lá em Samaria também, é uma mulher rica, chamada Sunamita, irmão, via que Eliseu passava ali, e ela foi um dia, falou com o seu marido e disse, meu bem, você tem observado aquele homem de Deus, ele não tem onde repousar. Talvez Eliseu se hospedasse ou descansasse na praça. Ela foi lá, convidou Eliseu e disse, homem de Deus, se você se considerar digno, se eu me considerar digna do Senhor, repouse em minha casa. E Eliseu veio. E sabe o que ela fez, irmão? Ela mandou fazer um quarto. Aliás, ela tinha um quarto lá em cima. Ela mandou mobiliar. Embora na época a mobília era pouca, mas ela botou uma cama, colocou ali uma mesinha com uma cadeira para que ele pudesse fazer a sua reflexão. E aí, toda vez que Eliseu vinha ali, ele era bem recebido ali. Certo dia, Eliseu falou para Geazim, que era o seu moço, e disse, o que nós podemos fazer por essa senhora que tem tratado a gente com tanta benevolência? Mandou a Geazim investigar. Geazim investigou e disse, ela não tem filho. É uma mulher rica, não tem filho. Então, Eliseu prometeu um filho, e de fato, Deus trouxe o filho. Acontece que depois de algum tempo, quando a criança já estava lá pela adolescência, ou antes disso, aquela criança morreu, e aí, enfim, ela cobrou. Ela disse, Eliseu, eu te recebi em minha casa, não te cobrei nada, mas tu me desse um filho, e quando está no melhor momento da minha vida, foi tirado esse filho. Ela foi encontrar com Eliseu, longe, irmãos, porque o evangelho tem esse poder. E Eliseu manda Geazim correr à frente, não falar com ninguém, trouxe o bastão, chegou ali, colocou no menino e nada aconteceu. E Eliseu veio, chegou ali, orou, deitou sobre o menino e disse para Deus, Senhor, restitui essa criança àquela mãe. E Deus atendeu, porque o evangelho é poderoso aqui. Eu quero dizer, irmãos, que esse mesmo evangelho que Eliseu pregou, esse mesmo poder está aqui no evangelho hoje. O que eu estou dizendo é que não há empecilho para fazer a pregação do evangelho, e é uma alegria para as pessoas te receber. Entretanto, disse o Senhor Jesus, a casa que não vos receber, a cidade que não vos receber, ela não é digna de vós. O que acontece? Ao sair da casa e ao sair da cidade, bata os pés, os vossas sandálias, porque não é digno de levar nem a poeira, essa cidade não é digna nem que vocês levem o pó, e as maldições virão. Portanto, o evangelho é isso, é pregar o evangelho. Então, nós vamos fazer isso com muita alegria, com muita confiança, somos desafiados. Aí chegamos no capítulo 6, eu não vou ler, mas o verso 8 e verso 10 nos diz que um homem deixa eu olhar aqui o nome do homem aqui, capítulo 6, a instituição dos diáconos, e aqui no verso 8, meus irmãos, esse homem era tão poderoso, verso 8 e verso 10, Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígio e grandes sinais entre os povos, verso 10 diz que ninguém podia resistir à sabedoria, né, e ao espírito pelo qual ele falava. Então eles tomaram de inveja, mais uma vez, agora apedrejaram até a morte. Só que quando esse homem, irmão, está sendo apedrejado até a morte, ele olha aos céus, e ele vê Jesus Cristo, lá no trono de Deus, com os braços abertos, chamando, vem meu filho.
Ele ficou tão maravilhado, irmão, tão tomado com aquela imagem, com o gozo de Cristo, que não sentia mais a dor do apedrejamento. E nesse momento, assim como Jesus, ele disse: Pai, perdoa. Perdoa, Pai. Eles estão fazendo isso na sua ignorância. Entregou seu espírito a Deus. Meus queridos irmãos, talvez isso não aconteça com você. Talvez não. Talvez não vai acontecer com você. Talvez você passar por privação e Deus não vai te livrar. Mas uma coisa é certa. Deus há de recompensar todos aqueles que estão vivendo para a glória do Senhor. E a obrigação de cada um de nós disseminar o Evangelho. Eu pergunto para você, a perseguição do Evangelho, especialmente no Brasil, porque no mundo nós sabemos, a perseguição, alguém já te maltratou porque você se declara crente? Alguém já levantou da mesa, da roda que você estava, porque você é tido como uma pessoa retrógrada, careta, antiquada, por servir o Evangelho? Você já passou por isso? Você já sofreu? Alguém já te maltratou por causa do Evangelho? Meus queridos irmãos, se já aconteceu isso, glorifique a Deus. Se ainda não aconteceu, glorifique a Deus e se prepara para isso. Eu quero simplesmente dizer para você como nós devemos nos portar, nos preparar, porque quando isso vier, irmãos, nós devemos estar preparados para responder. Alegrando, uma vida alegre, não desanimando. Porque o Evangelho de Deus é assim, irmãos, é poder, conforme Romanos capítulo 1, 16 a 19. Mas o Evangelho também, irmãos, ele vem para causar divisão, disse Jesus. Não espere, irmãos, esses homens por aí, esses pregadores, esses homens que buscam a aceitação dos governantes, esses homens que buscam a aceitação das grandes televisões, dos grandes canais de televisão, da mídia como um todo, que são os bons, que são chamados para tudo, que são tidos como amigos. Saiba de uma coisa, a Bíblia diz: cuidado com isso. Porque o Evangelho, irmãos, ele é oposição àquilo que é contra o Evangelho. Não se mistura. O Evangelho de Deus é puro. E aqueles que estão querendo ser amigo dos homens, estão querendo agradar, de fato, meus queridos irmãos, não estão pregando o Evangelho como deve pregar. Portanto, não busque amizade desses homens, a aceitação desses homens. Pelo contrário, fale a verdade acima de tudo. Agora, fala isso com amor. O Evangelho é preciso ser pregado com amor, afinal de contas, são boas novas do Evangelho. Então, esses homens, eles vieram, foram maltratados, mas não se calaram. Eles não deixaram de pregar o Evangelho. Pregaram o Evangelho com muita alegria. E ainda se consideraram dignos de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Aqui, meus queridos irmãos, quando levantou-se Gamaliel, olha a palavra de Deus aqui. Gamaliel é aquele no qual o apóstolo Paulo foi treinado. O apóstolo Paulo foi ensinado por Gamaliel. Então, quando esses homens estavam aqui querendo matar mesmo os apóstolos, Gamaliel se levanta, está ali os apóstolos, pede que os apóstolos saiam um pouco, e ele diz: cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Olha o que aconteceu. Aí ele cita dois homens, Teuda, no passado, e ele cita o nome de outro aqui. Olha o que aconteceu com esses homens. Ele diz: esses homens se levantaram, levaram alguns, esse Judas e esse Teuda, eles foram mortos e eles se dispersaram. Agora uma coisa é certa, e aqui Deus falou pela boca desse homem chamado Gamaliel. Ele disse assim, verso 38, agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, e não vinha. Mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E eles concordaram com ele. Assim, meus irmãos, Deus vai te dar toda a condição para a promoção do Evangelho. Aqueles homens que se levantam como fera, como o apóstolo Paulo disse que lutou, Deus levantará outro para te ajudar. Portanto, Deus levantou Gamaliel. E era um homem de tão renomado aqui, de tão boa reputação, que quando ele aconselhou, eles aceitaram. E é por isso que o Evangelho crescia. E eles saíram dali, e diz o verso 42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar Jesus Cristo. É o que eu quero que você faça também. Que você tenha toda a oportunidade. Deus está te dando. Procure um meio, seja inteligente, mas não deixe de falar. Você tem amigo na faculdade, nesse momento estão impedidos. Você tem amigo na escola.
você tem na vizinhança. Embora você não possa ir de casa em casa, mas você tem um contato. Use aquilo que Deus está te colocando hoje, o teu WhatsApp, o Facebook, o Instagram, ou qualquer outro meio desse. Mas fala da palavra de Deus, fala do amor de Deus, porque Ele já transformou a minha e a tua vida, e Ele pode transformar a vida. Nós temos experimentado, irmãos, eu particularmente, quero dizer para você que tem experimentado coisas boas esse dia. Apesar da dor que temos passado, da dificuldade, mas Deus tem sido bondoso e tem nos usado justamente para a promoção do seu evangelho. Que Deus te abençoe, te dê uma boa noite e te faça de fato um homem ou uma mulher de Deus que ame o Senhor e que divulgue o seu evangelho. Vamos orar. Vou pedir aqui a nossa irmã Esther que ore ao Senhor, agradecendo por essa palavra e pedindo uma noite tranquila de sono a todos nós, que o Senhor esteja guardando o seu povo. Vamos orar. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, toda honra e toda glória seja dada somente ao Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por termos escutado essa Tua palavra. E desde já, Senhor, eu te peço que nós possamos pôr em prática e que não fique apenas na teoria, mas que nós possamos falar de Ti a todo momento, a todas as pessoas, aos nossos amigos que ainda não Te conhecem, para que nós possamos, meu Pai, evangelizar e ganhar mais almas para Ti. E que nós tenhamos, Senhor, certeza de que Tu és o único Senhor e Salvador de nossas vidas. E que nós possamos, meu Pai, estar o tempo todo falando de Ti, proclamando das Tuas verdades. Te agradeço, Senhor, por ter falado através do Teu servo, e que nós possamos, Senhor, buscar mais e mais de Ti e ler mais a Tua palavra, orar e meditar no Teu livro, Senhor. Amém. Agora eu te peço, meu Pai, por uma noite de sono tranquilo e reparador, que nós possamos amanhã acordar em paz e fazer nossas atividades diárias. Amém. Fica agora conosco, nos dando um restante de noite tranquila. Em nome do Teu Filho amado que eu oro e já te agradeço. Amém. 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 Até domingo, se Deus permitir. Uma boa noite a todos.